Meu nome é Reabias, sou aluno de doutorado, orientado pelo professor Alexandre Sérgio, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a monitoração e controle das cargas de treinamento. Então, para que se tenha um sucesso esportivo e, consequentemente, uma melhora da performance tanto do seu atleta ou do seu aluno, é necessário alguns pilares, e todos nós já conhecemos esses pilares, que é o treinamento. O treinamento ele deve ser direcionado para o seu atleta, ou seja, você não pode pegar um treinamento que foi feito para um atleta e porque ele ganhou, por exemplo, uma corrida, você pegar aquele mesmo treino e passar para o seu atleta. Então, o treinamento ele deve ser individualizado com base na fisiologia do seu atleta. Também, o segundo pilar é o descanso, e não adianta nada você ter uma carga de treino, uma carga de treinamento adequada para o seu atleta, todo é feito em cima das necessidades do seu atleta, se o atleta ele não vai ter o tempo de descanso necessário para se recuperar dessa carga de treinamento que ele está recebendo. E o outro pilar é a alimentação, ou seja, não vai adiantar nada ele treinar bem, descansar bem, se não tiver uma alimentação adequada para todo o gasto energético que ele vai ter no seu treinamento. E aliado a isso tudo, a esse tripé, como base, nós temos o controle emocional. O controle emocional ele vai influenciar diretamente no treinamento, no descanso e na alimentação. Então, se o atleta ele está com algum problema emocional, está sentindo algum sintoma de depressão, ele não vai conseguir render no seu treinamento aquilo que era para ele render. Do mesmo modo, no descanso. O atleta ele não vai conseguir descansar se ele estiver passando por alguma situação estressante e o seu cortisol ele tiver aumentado a maior parte do tempo do seu dia. No momento que ele era para estar recuperando a testosterona alta, nessa parte do tempo, ele sofrendo sempre estresse, situações estressantes emocionalmente, o seu cortisol vai estar alto e isso vai atrapalhar a sua recuperação. E também vai influenciar na alimentação. O atleta ele pode, com algum distúrbio de humor, ele pode querer comer comidas fora da sua dieta e vai influenciar totalmente na sua dieta. Então, nós temos o tripé e temos o controle emocional transpassando por todos esses, essa, esses critérios. Então, como nós já vimos anteriormente, a magnitude do estresse ele vai depender do estímulo. A resposta ela vai depender da magnitude do estresse. Então, se eu aplico estímulos débeis para o meu atleta, não vai ter nenhuma consequência. Ele não vai ter nenhuma melhoria no seu desempenho. Estímulos médios, eles vão apenas excitar, pode ter um aumento da frequência cardíaca, mas também ele não vai provocar nenhuma melhoria. Agora, os estímulos médios a fortes, eles vão provocar todas as adaptações que são necessárias para que o atleta ele tenha uma melhora na sua performance, tenha um sucesso esportivo. No entanto, se os estímulos que forem aplicados no treinamento forem muito fortes, além do que o atleta ele vai conseguir se recuperar, esse estímulo ele pode causar danos excessivos. Então, o organismo ele se adapta ao estresse com a melhoria da sua capacidade. E esse efeito
ele vai depender muito da natureza dessa carga de treinamento, que vai desde uma adaptação mínima ou inexistente, com cargas muito pequenas, que não vai promover nenhum benefício para o atleta, e também pode ocorrer até a falha no mecanismo de adaptação, e com um excesso de carga de treinamento ou com uma recuperação inadequada. Então, o organismo ele se estrutura para que as cargas aplicadas de mesma magnitude sejam suportadas com o menor desequilíbrio da homeostasia, ou seja, o organismo ele vai se adaptar para realizar aquele mesmo exercício, aquele mesmo treinamento, sem sofrer como ele sofreu a primeira vez que foi que ele passou por aquele treinamento. Então, como é que ele vai se adaptar? Ele vai se adaptar, pode ser agudamente, no momento em que está sendo realizado o exercício, mas principalmente adaptações crônicas. Então, tomamos como exemplo a corrida de rua, um exercício aeróbico. Nós temos como adaptações crônicas o aumento do tamanho ventricular, vai chegar mais sangue para os músculos que estão sendo exercitados, um aumento da capilarização, ou seja, novos vasos também vão ajudar para que chegue mais sangue àquele músculo, e também o aumento do tamanho e também do número de mitocôndrias, ou seja, essas adaptações crônicas, elas vão fazer com que o atleta ele passe por aquele estresse, mas de uma maneira com bem menos sofrimento, digamos assim. Então, como é que ocorre a supercompensação? É aplicada uma sobrecarga para o atleta como treinamento, e após esse treinamento ele vai ter aquele período de fadiga, vai ter o seu desempenho reduzido. Após isso ele tem o período de recuperação e após isso a supercompensação com um ganho de condicionamento, ou seja, ele vai estar melhor do que aquele período em que ele aplicou a sobrecarga. Então a sobrecarga ela vai ocorrer como resultado de cargas sucessivas de estímulos. No entanto, ela não deve ser confundida com a fase de restauração ampliada. A fase de restauração ampliada, ela é do mesmo modo a sobrecarga, mas há uma única sessão. Então, temos a sessão de treino, a fadiga após a sessão de treino, a recuperação, e antes da próxima sessão de treinamento, eu já vou ter algum ganho, e isto significa a restauração ampliada. E a supercompensação é resultado de um período, por exemplo, um microciclo, que eu faço um microciclo com elevadas cargas de treinamento, que chamamos de microciclo de choque, para realmente causar uma fadiga no atleta. E após isso, temos um microciclo de recuperação. E após esse microciclo de recuperação, nós temos o aumento do seu condicionamento, aumento da sua performance. No entanto, um desequilíbrio nas cargas de treinamento, junto com uma recuperação inadequada, pode levar o atleta a um overreach não funcional, onde o atleta ele vai ter decréscimos de desempenho, e para se recuperar desse overreach funcional, ele vai precisar descansar aproximadamente 3 semanas, e também o overtraining, que é a queda do desempenho do atleta, e aí ele vai precisar de meses ou até mesmo anos para recuperar, para ter uma completa recuperação, e isso vai fazer com que o atleta ele possa até perder aquela temporada dele. Então, o overreach ele pode ser funcional, que ele vai ter uma perda de evolução, só que ele não vai ter os sintomas clínicos, e com uma redução da carga de treino,
ele vai promover a supercompensação. Esse overreaching funcional é o que é realizado para que o atleta ele melhore a sua performance. No entanto, se a carga for muito grande, ele pode passar para ser um overreaching não funcional, que ele vai ter a perda do desempenho, só que com alguns sintomas clínicos. E ele passando por um período de recuperação, ele não vai ter aquela supercompensação que o overreaching funcional promoveria. E temos uma situação ainda mais grave, que é o overtraining. O overtraining é uma síndrome que pode levar à perda de massa muscular, a doenças oportunistas, como gripe, inflamação da garganta, doenças do trato gastro superior, repercussões psicológicas também, e também repercussões sociais e também profissionais. Então, as principais alterações que são observadas na síndrome do overtraining são tanto fisiológicas, bioquímicas, psicológicas e também imunológicas. Temos de desempenho a redução de performance, redução de força, temos também redução de peso, alteração da frequência cardíaca, temos um aumento da frequência cardíaca, mesmo o atleta estando em repouso. O atleta ele pode perder massa muscular e também pode ter uma fadiga crônica. Também temos outras observações aqui na bioquímica, algumas alterações, redução de glicogênio, glicemia, redução de testosterona, aumento de cortisol. Nas psicológicas, o atleta ele pode ficar apático, pode ter irritabilidade, sintomas de depressão, redução do seu apetite, sonolência durante o dia e também distúrbios do humor. E também algumas alterações imunológicas, como aumento de infecções, aumentos de citocinas, o atleta ele pode também apresentar febre e reduções do IgA e também da glutamina. Então, baseado na principal teoria do overtraining, que é a teoria das citocinas, do ano de 2000, realizado pela Smith, nós temos que o exercício, aquele exercício que ele tenha ações musculares excêntricas predominantes, exercícios que sejam intensos, prolongados, e também aqueles exercícios que o indivíduo ele não está habituado a realizar. Então, esse tipo de exercício ele promove um grande microtrauma muscular, pode ser muscular, esquelético também, e esse microtrauma muscular são rupturas da linha Z e de sarcômeros, e isso vai promover uma redução da força e também da potência muscular do atleta. Aliado a isso, vai ocorrer a liberação de prostaglandinas, que vai promover vasodilatação, um aumento da permeabilidade do endotélio vascular, ou seja, vai entrar líquido intersticial no músculo, fazendo com que o músculo ele tenha inchaço, ou seja, o edema. Esse edema ele vai aliado às estaminas e às bradicininas que vão ativar vai ativar os neurônios que vão fazer com que o atleta ele sinta a dor muscular de início tardia, e isso vai reduzir a amplitude do movimento. Além disso, as prostaglandinas ela vai permitir um influxo de células de reparo para dentro do músculo, como os neutrófilos, os monócitos e os macrófagos. Ô, Reabias, bem rapidinho, só para citar como exemplo, quando a gente está treinando atletismo, prova de velocidade, 400 metros, aquelas freadas que muita gente faz bruscamente é um exemplo de força excêntrica, não é?
Quando termina a Isso, prova, o recomendado é você ir desacelerando devagar, né? Você corre mais uns 50 metros para frente, desacelerando. Vai ter gente que isso, já freia bruscamente. Esse é um exemplo de força excêntrica que pode causar tudo isso aqui. No caso, a ruptura da linha Z e sarcômeros. isso. É Beleza. Show de bola. muito comum também no futebol que tem essas ações de frenagem. Mas no caso, numa prática de treinamento, não seria o ideal fazer um pouco dessa força excêntrica para promover sobrecarga e a supercompensação, ou ela é sempre não recomendada? Então, vai depender se for forçar muito, o tempo de recuperação para o atleta ele vai ter que ser maior. E isso pode ser não desejável porque o atleta ele treina todos os dias. Então, pode acumular uma fadiga aí no atleta. Então, assim, é algo que acontece naturalmente, não precisa ficar forçando esse tipo de. Isso. Tô entendendo. Beleza, valeu. Velho. Então, após o microtrauma, as histaminas, bradicinas e as prostaglandinas elas vão comandar aquela inflamação local. Com o influxo de células de reparo, os neutrófilos eles vão entrar no músculo, vão se transformar em monócitos que vão fazer com que eles liberem citocinas, o que vai fazer uma inflamação local. Então, a liberação de citocinas ela vai ser localmente. No entanto, isso tudo é desejável para o atleta. Né? Uma inflamação local aliada a um programa de treinamento adequado vai fazer com que, aliado também a uma recuperação adequada, vai fazer com que o atleta ele se cure, ou seja, se recupere, e tenha uma evolução no seu desempenho. Vai ocorrer um remodelamento dos tecidos e o atleta ele vai estar com condições melhores do que aquelas pré-microlesões. No entanto, se ocorrer a inflamação local, mas com um treinamento inadequado ou extenuante, esse treinamento aliado a uma recuperação inadequada, vai haver, em vez do atleta ele se recuperar e ter todos aqueles benefícios de melhorar o seu tecido muscular, vai acontecer uma progressão do trauma. Então, se antes de se recuperar eu já tenho outra carga de treino muito forte, esse trauma ele vai só aumentando, ele vai tendo só uma progressão. Então, depois da progressão do trauma, vai ocorrer a ativação de monócitos no músculo, que vai ativar citocinas, que vai gerar estresse oxidativo no músculo, depressão imune e o mais temido, que é a inflamação sistêmica. Então, aquilo que era só localmente no músculo, ele passa a correr por todo o corpo. E aí ele vai chegar no sistema nervoso central do atleta, e aí vai ocorrer uma disfunção hipotálamo-hipófise. Ou seja, vai ter uma disfunção hipotálamo-hipófise adrenal, que vai aumentar o hormônio adrenocorticotrópico, e isso vai fazer com que o cortisol ele também ele aumente. Por outro lado, também vai ter uma disfunção do sistema hipotálamo-hipófise gonadal, que vai promover alterações no hormônio luteinizante e no folículo estimulante, que eles são os estimulantes de testosterona, e isso vai fazer com que, como eles estão reduzidos, eles não vão conseguir fazer a estimulação da testosterona, consequentemente, a testosterona ela vai estar reduzida, ou seja, o atleta ele já vai estar com aumento de cortisol e também redução de testosterona. Além disso, vai ocorrer um aumento da atividade simpática,
aumento de fadiga, aumento de sintomas de depressão, essa desregulação hormonal pode provocar isso tudo, e também uma redução do apetite desse atleta. Então, como é que nós monitoramos as cargas de treinamento? Atualmente, para monitoração das cargas de treinamento dos atletas, comumente são utilizados testes de desempenho, medidas bioquímicas, fisiológicas e psicológicas. No entanto, como nós vimos que são muitas coisas que são aliadas, que estão na etiologia do overtraining, com apenas um marcador eu não consigo detectar esse excesso de treino. Não existe um único marcador que seja capaz disso. Então, para isso, são utilizados um conjunto de ferramentas que vão promover um diagnóstico confiável para verificar se o atleta ele está com acesso a treinamento ou não. Então, para a monitoração do desempenho neuromuscular, que é o principal sistema que é atingido, nós podemos utilizar a observação diária do rendimento do atleta nos treinos e fazer anotações quanto à carga, o volume de treino e a intensidade dos treinamentos. E para monitorar isso, nós podemos utilizar testes de força explosiva, ou seja, nós podemos utilizar testes de salto vertical e horizontal e também sprints de 30 metros e verificarmos a velocidade em 10, 20 e 30 metros. Se o atleta ele realiza saltos de teste de impulsão vertical e ele tem uma redução maior do que 2%, nós já temos que ficar de olho nesse atleta. E também é recomendado a utilização da média de saltos e não o salto mais alto que o atleta realizar. É necessário a utilização da média, porque o salto mais alto ele pode mascarar aquela fadiga que o atleta pode estar sentindo. Então, os instrumentos utilizados para a realização desses testes são a plataforma de força e também para o salto vertical e a fotocélula para verificar a velocidade do atleta. No entanto, como esses equipamentos eles são muito caros e estão fora da realidade da maioria dos atletas a nível recreacional e também até alguns a nível olímpico, mais recentemente tem surgido algumas alternativas com o desenvolvimento da tecnologia e já está disponível o aplicativo MyJump, que ele vai verificar a altura do salto. No entanto, ele só está disponível para o sistema iOS. Temos também o aplicativo Jumpo, que ele está disponível para o Android, que também vai verificar a altura do salto vertical. E temos o aplicativo MySprint, que ele vai verificar a velocidade do atleta. No entanto, ele só está disponível também para iOS. Esses aplicativos, todos esses três aplicativos, eles utilizam a câmera para estar monitorando o atleta, tanto para o salto vertical quanto para os sprints. E na monitoração bioquímica, como nós já vimos essa figurinha, para verificar o microtrauma, os danos muscular, são utilizados a CK e LDH, que são enzimas que elas naturalmente estão localizadas dentro do músculo, mas como temos esse microtrauma, que tem a lesão tecidual estrutural no músculo, essas enzimas elas saem do músculo e passam a estar livremente no sangue. Então nós podemos quantificar essas enzimas para verificar o grau de dano muscular que o atleta ele teve. Para verificar as citocinas pró-inflamatórias, quantificamos as interleucinas
a interleucina 6 e o TNF, que é o fator de necrose tumoral, para verificar a inflamação sistêmica, a proteína C reativa e o AGP, para verificar o estresse oxidativo, MDA e carbonilação como pró-oxidantes, e também o SOD, CAT, GPX, FRAP, ORAC, para verificar o antioxidante. A depressão imune, verificamos a contagem de leucócitos e também glutamina. Para verificar a disfunção hipotálamo-hipófise, quantificamos os níveis séricos de cortisol e testosterona. E aqui temos uma tabela com um resumo dessas variáveis que podem ser utilizadas, juntamente com o valor de referência para cada variável dessa. No entanto, esses valores de referência eles são utilizados para pessoas normais, para atletas podem mudar um pouco. No entanto, ainda nós não temos valores de referência para atletas. Tem alguns artigos que eles falam de alguns valores de referência, no entanto, cada artigo ele vai dar um valor diferente, então ainda não tem nada concreto a respeito disso. Então, como é realizada a avaliação bioquímica? É realizada uma coleta sanguínea, são coletados 10 ml de sangue, colocamos numa máquina lá que se chama a centrífuga e vamos centrifugar ela a 3.000 RPM durante 15 minutos. Então, ele vai ficar assim separado e esse sobrenadante, o soro, nós vamos coletar ele e vamos guardar no freezer. Tem alguns marcadores que nós utilizamos congelados a -20 e outros a 4 graus. E as análises, elas são feitas tanto na LabMax quanto no espectrofotômetro. E essas duas máquinas nós temos disponíveis lá no nosso laboratório. Só que essa também não é uma realidade do atleta, porque ele não tem condição de ter essas máquinas, também não vai ter a capacidade técnica para realizar isso tudo. Além disso, tem a furada, né? Ele vai ficar sempre, todo dia ele vai ter que fazer coleta sanguínea, e isso acaba sendo não interessante para o atleta. Então, essas ferramentas bioquímicas, em sua maioria, são dispendiosas e também são pouco práticas. E, para isso, como alternativa a essas ferramentas, nós podemos utilizar algumas outras ferramentas que são muito mais práticas, são muito mais baratas, que você vai conseguir estar ali no dia a dia do atleta, sempre monitorando ele constantemente, que são a atividade nervosa autonômica e também testes psicométricos. Dentro da avaliação fisiológica, nós temos a variabilidade da frequência cardíaca. E como nós vimos anteriormente, com a disfunção hipotálamo-hipófise e uma desregulação nos hormônios, também há uma desregulação na atividade do sistema nervoso autonômico do atleta. Então, o atleta ele pode apresentar um aumento da atividade simpática e também uma redução da atividade parasimpática. Então, agora nós vamos falar sobre a variabilidade da frequência cardíaca. O sistema nervoso autônomo ele tem um papel fundamental na homeostasia do organismo. Então, ele está sempre tentando manter o organismo em homeostase através de aumentos ou reduções, dependendo
da situação, aumentos e reduções de atividade simpática e também da atividade parasimpática. O sistema nervoso autonômico ele é responsável por ações espontâneas do nosso corpo. Ou seja, tudo que nós temos que fazer espontaneamente, é o sistema nervoso autonômico que controla isso tudo. Então, imagine se cada vez que nós tivéssemos que fazer uma inspiração e uma expiração, nós tivéssemos que pensar para fazer isso. Imagine cada batimento cardíaco, o indivíduo ter que pensar para realizar o batimento cardíaco, e ao mesmo tempo pensar para ter uma inspiração, expiração, controlar o trato gastrointestinal, controlar a digestão, controlar a temperatura corporal. Então, isso seria impossível e você poderia até acabar ficando louco. Então, para isso, nós temos o sistema nervoso autonômico que ele vai controlar isso aí tudo espontaneamente, todas essas ações que o corpo precisa. Então, o sistema nervoso autonômico ele está dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso parasimpático ele está mais ligado ao relaxamento e o sistema simpático mais ligado a situações de estresse, situações de luta ou fuga. Então, por exemplo, imaginem que vocês estão andando na rua e quando vocês olham para frente, vocês verem um pitbull bem raivoso correndo na direção de vocês. Então, o sistema nervoso autonômico ele vai perceber essa situação e ele vai desencadear uma série de reações no seu corpo para você lutar ou fugir. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma dilatação da pupila para abrir o seu campo de visão, para você conseguir pensar em alternativas, vai relaxar os brônquios, vai inibir a salivação, vai acelerar os batimentos cardíacos para mandar o sangue para o músculo que você vai precisar utilizar para lutar ou fugir, vai inibir a atividade do estômago e do pâncreas. Então, o sangue que está ali, ele vai também ser direcionado para aqueles músculos que você vai utilizar e vai estimular a produção de adrenalina e noradrenalina para você lutar ou fugir dessa situação. Enquanto isso, o sistema parasimpático, por outro lado, ele está relacionado a situações de relaxamento, de calmaria. Então, por exemplo, imagine que vocês almoçaram e estão no pós-almoço. Então, você não vai precisar da pupila dilatada para aumentar o seu campo de visão. Então, o sistema nervoso parasimpático ele vai contrair sua pupila, vai estimular a salivação, vai reduzir os batimentos cardíacos, que você não vai precisar lutar nem fugir, vai estimular a atividade do estômago e do pâncreas, vai direcionar o sangue para essa região para fazer a digestão e também estimular a vesícula biliar, que também vai auxiliar nessa digestão. Então, o sistema simpático, ele é mais direcionado a situações de luta e fuga, e o parasimpático mais a situações de calmaria, de relaxamento. Tá, e como é que nós podemos verificar a atividade simpática do atleta? Temos uma medida direta, que é o padrão ouro, que a microneurografia ele vai conseguir verificar diretamente a atividade do sistema simpático através de nervos periféricos, o peroneal, o braquial, o mediano, por meio dessa técnica, que é a microneurografia. Ou seja, são eletrodos que são colocados diretamente no nervo, com
auxílio de algumas agulhas, então são colocados no nervo, e ele vai quantificar ali a atividade simpática que está passando naquele nervo. No entanto, essa técnica ela apresenta algumas desvantagens. Ela tem procedimentos invasivos, que vai demandar tempo, ela não pode ser aplicada rotineiramente, porque não pode estar furando sempre o nervo do atleta todo dia para verificar a atividade simpática, e também tem a dificuldade de se encontrar o nervo que vai avaliar. Então, tem que fazer diversas inserções para poder encontrar aquele nervo que vai ser avaliado. E isso faz com que a microneurografia não seja uma opção interessante para essa medida diária do atleta. Então, como algumas inervações de coração está direcionada, algumas inervações do sistema nervoso autonômico está direcionada ao coração, outras técnicas elas foram desenvolvidas para tentar verificar a atividade do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, essas inervações que são direcionadas ao coração, elas são responsáveis pelas oscilações contínuas que acontecem na frequência cardíaca e também nos intervalos entre um batimento e outro. Mas o que é a variabilidade da frequência cardíaca? É a variação no intervalo entre os batimentos cardíacos. E isso é resultante de aumentos ou reduções dos ramos simpático e parasimpático do sistema nervoso autonômico. Como nós sabemos, o coração ele não bate igual um metrônomo. Então, se em um minuto eu tenho 60 batimentos, isso não significou que a cada segundo certinho eu tenha um batimento. Isso pode variar, como por exemplo aqui, temos o tempo entre um batimento e outro são diferentes, e isso é medido em milissegundos. Então, desse batimento para esse, nós temos 845 milissegundos. Já entre esse e esse aqui, nós temos 745. Então, o batimento cardíaco, ele não segue um metrônomo, que ele tem a batida bem certinha. Então, a variabilidade da frequência cardíaca, ela é uma ferramenta que não é invasiva, não precisa de estar furando o atleta todos os dias, e ela pode avaliar a modulação autonômica cardíaca. Então, ela é capaz de refletir tanto perturbações homeostáticas, que estão relacionadas ao estresse fisiológico, e também ao estresse psicológico. E ela vem se tornando uma métrica muito importante, com a finalidade de monitorar respostas individuais do atleta ao treinamento. Olhando esse gráfico, nós podemos ver que a pesquisa em torno dessa variável, em torno da variabilidade da frequência cardíaca, ela vem aumentando. Se nós pegarmos aqui em 1965 até 2016, nós vemos que só foi aumentando a busca e a aplicação dessa variável em pesquisas. Então, quais são os aparelhos que eu posso utilizar para verificar a variabilidade da frequência cardíaca? Nós temos o padrão ouro, um eletrocardiograma. Só que não é todo mundo que consegue ter um acesso a um eletrocardiograma diariamente. Acho que isso seria impossível. Todos os dias você ir fazer um eletrocardiograma. Esse é um equipamento bem caro e só é realizado em laboratórios especializados. Envolve uma considerável demanda de tempo. O atleta vai ter que deixar suas atividades para ir no laboratório, realizar o eletrocardiograma, voltar, treinar. Então, vai envolver uma considerável demanda de tempo. Além disso, vai precisar de ter um técnico qualificado para que faça tanto
a interpretação desses resultados quanto a essa coleta de dados. E uma alternativa para isso são os monitores de frequência cardíaca. Não todos, alguns monitores eles conseguem fazer o registro da variabilidade da frequência cardíaca, e como exemplo nós temos o Polar S810, que é um Polar, ele é mais antigo, temos o Sunto T6, temos o Polar RS800CX também, que é um pouco antigo, mas temos o Polar V800, que ele é mais atual. Todos esses instrumentos, eles conseguem registrar a variabilidade da frequência cardíaca. No entanto, ainda é preciso pegar os dados do monitor de frequência cardíaca e conectar com o computador, passar os dados para o software Polar Pro Training. Após isso, ainda é necessário analisar esses dados no programa Cubius, e para realizar essa análise também necessita de experiência, e isso vai tornar um problema. No entanto, para facilitar mais ainda, nós temos a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico dos smartphones, e nós encontramos aplicativos que eles prometem desempenhar as mesmas funções do eletrocardiograma e também as mesmas funções dos monitores de frequência cardíaca. Essa é uma alternativa bem mais acessível, bem mais prática e também de baixo custo. E atualmente existem pelo menos uns 15 aplicativos que eles estão disponíveis tanto para o sistema Android quanto para o sistema iOS, que eles fazem esse registro da variabilidade da frequência cardíaca. Então aqui nós temos os aplicativos que eles avaliam a variabilidade. Temos alguns aplicativos gratuitos, como o HRV Lite, o Elite HRV e o HRV Monitor. Desses três, o Elite HRV ele foi validado recentemente. E também temos os aplicativos pagos, o Bioforce, o Iflet, o HRV for Training e o HRV Expert, que é o CardioMood. Então, desses aplicativos aqui, o Iflet, o HRV for Training e o CardioMood, ele também são validados. Aqui são alguns exemplos desses aplicativos: o HRV for Training, o Iflet, o CardioMood e o Elite HRV. Eles estão disponíveis tanto para iOS quanto para Android. Esses aplicativos eles precisam de uma fita Bluetooth, aquelas fitas que são utilizadas com os monitores de frequência cardíaca. Então, precisa dessa fita que seja de conexão Bluetooth. Além disso, as posições mais interessantes para monitoração da variabilidade da frequência cardíaca é as posições deitado ou sentado. Nesse aplicativo CardioMood, ele dá uma escala que vai até 100, quanto a variabilidade da frequência cardíaca, e quanto maior for esse score, melhor é. E também ele dá uma variável que se chama estresse. Ele dá tanto uma variável com HRV quanto a variável do estresse. A variável estresse, ele vai de 0 a 300, e segundo o fabricante, a faixa normal é de 40 até 150, valores acima de 150 eles são associados a estresse, e valores abaixo de 40 eles são associados com poucas horas de sono. No entanto, nós ainda não temos uma validação dessas métricas.
A variabilidade ela pode ser registrada tanto deitado quanto sentado quanto em pé. No entanto, como eu já falei anteriormente, as melhores posições é deitado e sentado. No entanto, para atletas, a posição deitada ela pode gerar uma saturação parasimpática. Quando o atleta deita, o sistema parasimpático ele pode aumentar, e isso não significa que ele está mais descansado. Apenas por ele deitar, o sistema parasimpático, a atividade parasimpática pode aumentar e dar um resultado falso. A posição sentada é preferível, que não vai ter a influência parasimpática de estar deitado, e nem a influência do estresse ortostático, que o atleta ele em pé, ele vai ter uma maior atividade simpática, e isso não necessariamente vai dizer que ele está com algum estresse. Apenas por ele estar em pé, a atividade simpática ela pode estar aumentada. Então, a posição sentada é preferível. E temos algumas recomendações pré-registro. É recomendado abster-se de consumir simpático miméticos, ou seja, você tomar café, cafeína ou álcool, e logo após isso você já faz um registro da variabilidade, não seria interessante. Evitar realização de exercício, quando você for fazer seu registro basal, para que seja comparado com os outros registros, 48 horas sem exercício, para que você esteja completamente recuperado e fazer aquele seu valor de referência. E também não fazer uma refeição, não fazer um registro muito perto das refeições, porque também pode acontecer alterações. As recomendações é que seja realizado em um ambiente silencioso, sentado de uma maneira bem confortável, os olhos abertos para não correr o risco de dormir, e com a respiração espontânea. Você pode realizar o registro, você pode realizar 1 minuto para a estabilização da frequência cardíaca. Você fica sentado durante 1 minuto, espera a frequência cardíaca ela estabilizar. Quando ela estabilizar, você pode iniciar um registro de 1 minuto ou de 5 minutos, de 1 a 5 minutos. O que pode influenciar na variabilidade da frequência cardíaca? A idade pode influenciar. Pessoas mais de idade elevada, ela tem uma redução parasimpática. Medicações, se estiver tomando medicações cardiovascular, psicotrópicas, também vai influenciar, vai reduzir a atividade parasimpática. Ritmo circadiano também. Durante a noite, há um aumento do sistema parasimpático, durante o dia ele vai estar um pouco reduzido. Então, é necessário que, quando você for fazer a monitoração do seu atleta, você mantenha aquele horário. Se você costuma fazer pela manhã, logo ao acordar, aí você fazer sempre no mesmo horário, porque pode ter diferenças se você fizer à noite ou pela manhã. O estado de vigília também, ficar muito tempo à noite e dormir tarde, acordar muito cedo, isso também pode influenciar no sistema nervoso autonômico. Refeição, como eu já disse anteriormente, pode influenciar também. Se a bexiga estiver cheia, é necessário que antes do registro o atleta ele vá esvaziar a bexiga. O ambiente experimental, ele também pode influenciar, ou seja, o ambiente que você vai fazer o registro pode influenciar. Se for um ambiente que tiver muito barulho, isso pode influenciar no sistema nervoso autonômico.
E também os alimentos estimulantes, como álcool e café, eles também podem estar influenciando no sistema nervoso autônomo. Esse é o aplicativo que nós utilizamos no laboratório, o HRV Expert, o CardioMood. Então, esse aplicativo ele é validado. Sim, nós validamos esse aplicativo na minha dissertação de mestrado. Então, nós pegamos o aplicativo e comparamos ele com um eletrocardiograma, que é o padrão ouro. Realizamos um registro ao mesmo tempo, tanto no eletrocardiograma quanto no aplicativo. Analisamos os dados e vimos que o aplicativo, os resultados do aplicativo são bem semelhantes aos resultados do eletrocardiograma. Então, o aplicativo ele é validado e é válido para fazer as coletas de variabilidade da frequência cardíaca. Então, o aplicativo ele tem diversas variáveis. Então, fica a dúvida, qual variável utilizar? No domínio do tempo, nós temos diversas variáveis, como variabilidade, como a frequência cardíaca, o RMSSD, PNN50, que são variáveis que vão dizer como está o sistema nervoso parasimpático. O domínio da frequência também nós temos variáveis que alguns estudos eles propõem que o LF ele seja um marcador de atividade simpática, o HF parasimpática, e temos as variáveis não lineares, que elas vão me dizer a respeito do sistema nervoso parasimpático. Então, quais variáveis utilizar? Nós também nos perguntamos isso no mestrado, e resolvemos investigar, e nós traçamos um plano de pegamos um grupo de corredores e preparamos um treino de um mês para esse grupo. E nós avaliávamos individualmente 2 vezes por semana. Na primeira semana, mantemos o treinamento que eles já vinham realizando. Na segunda semana, aumentamos um pouco o volume. Na terceira semana, aumentamos a intensidade dos treinamentos. Ou seja, fizemos um período de um microciclo usual e 2 microciclos com aumento da carga de treino. São chamados de microciclos de choque. E após esse aumento da carga de treino, nós diminuímos as cargas de treino e fizemos um microciclo regenerativo para que o atleta ele se recuperasse e nós conseguíssemos ver como a variabilidade da frequência cardíaca ela se comportava com esse aumento do treino, o aumento das cargas de treinamento e também quanto à redução das cargas de treino. Então, avaliamos todas as variáveis e nós vimos que 2 variáveis elas foram interessantes. 2 variáveis elas responderam tanto ao aumento da carga de treino quanto à redução da carga de treino. Ou seja, temos a variável do domínio do tempo, o RMSSD, e também PNN50, que vão dizer a respeito do sistema nervoso parasimpático. Então, com o aumento da carga de treino, tanto o RMSSD quanto o PNN50 eles reduziram, mostrando que houve uma redução da atividade parasimpática no atleta quando a carga de treino aumentou, e quando as cargas de treino foram reduzidas, que os atletas eles se recuperaram, essas 2 variáveis elas aumentaram, indicando que o sistema nervoso parasimpático também havia se recuperado. Então, essas 2 variáveis elas foram sensíveis para verificar as mudanças das cargas de treinamento. Então, como deve ser essa monitoração? Você deve fazer o registro de no mínimo 2 vezes por semana. Como o atleta ele é preciso fazer as avaliações
mais rápido, não temos muito tempo, pode fazer registros de... você pode esperar o tempo de estabilização de 1 minuto e fazer o registro de mais 1 minuto, e essas variáveis que foram sensíveis, com 1 minuto você já consegue essas duas variáveis, já consegue registrar. Preferencialmente pela manhã, ao acordar, e utilizar a média dos registros como um valor de referência. E aí você vai comparar os valores os valores que você for registrando com o valor de referência individual daquele atleta. Então, como disse anteriormente, utilizando o RMSSD e o P50, que são variáveis indicativas do sistema nervoso parasimpático. Para monitoração psicológica, como nós vimos nessa figurinha, conseguimos monitorar o dano muscular do atleta por questionários, como o questionário de dor. A recuperação inadequada nós conseguimos verificar através de questionários como o REST-Q, questionários de overtraining, questionários de bem-estar e de recuperação total. Os sintomas de depressão, nós podemos utilizar os questionários POMS e BRUMS, que são basicamente os mesmos questionários. Então, para a monitoração da percepção subjetiva, temos aqueles questionários. Questionário de dor, questionário de estresse e recuperação, questionários de sintomas percebidos de overtraining, questionários de bem-estar, de recuperação física, questionários de estados de humor e também sintomas de depressão. O excesso de treino, como nós vimos anteriormente, pode ocasionar, pode promover reações neurocomportamentais. E também isso vai repercutir diretamente em distúrbios de humor, também sintomas de depressão. E como o atleta se sente, ele pode relatar através dos questionários. Como é que eu devo aplicar esse questionário para o atleta? Tem que ser em um ambiente silencioso, porque se tiver um ambiente muito barulhento, o atleta ele pode ficar estressado e aquele estresse momentâneo ele pode relatar no questionário e não vai ser aquilo que ele está sentindo fisiologicamente. Um método assistido, ou seja, você está ali para ficar tirando as dúvidas. Se o atleta tiver alguma dúvida quanto a alguma questão que esteja no questionário, e também o atleta ele deve ter o tempo livre para responder o teste, porque alguns questionários eles são grandes e se você colocar algum tempo para ele responder, ele pode responder de qualquer forma só para lhe entregar, e isso não vai condizer com o que ele pode estar sentindo naquele momento. Então, o questionário de dor muscular, ele vai analisar a dor muscular de início tardio, que essa dor ela tem início de 6 a 12 horas após o exercício e atinge o seu nível máximo após 48 a 72 horas de treinamento. E o atleta ele vai relatar a intensidade dessa dor, para você ver, para você ter um parâmetro de como foi aquele treinamento, o treinamento anterior. Então, o atleta ele pode responder uma escala de avaliação numérica ou uma escala visual analógica. Na escala numérica, ele vai ter os números para ele marcar, e na escala visual, apenas essa linha. E aí você depois vai pegar a régua e vai medir, e pela régua você vai saber ali o número exato onde ele marcou. Essa escala visual, ela seria mais interessante utilizar porque o atleta ele não vai ter números fechados para responder. Então, seria uma opção mais interessante, que não ia receber as influências dessa numeração pré-determinada.
A escala de percepção de recuperação, onde o atleta ele vai responder de 0 a 10, antes do treinamento, você vai perguntar a ele, de 0 a 10, como ele está percebendo que ele está recuperado, o quão recuperado ele está. Então, ele responde de 0 a 10, a partir de 0, mal recuperado, a partir de 4, um pouco recuperado, e 10, muito bem recuperado. Então, se o atleta ele responde de 0 a 2, você já sabe que a recuperação dele não foi boa e que o desempenho dele ele provavelmente vai estar reduzido. E respostas de 4 a 6, você ainda pode esperar um desempenho similar a outras sessões de treino. E o atleta respondendo de 8 a 10 é porque ele está bem recuperado e você pode esperar um desempenho melhorado desse atleta. Temos também um questionário de bem-estar, que são 5 perguntas para o atleta, onde ele vai responder de 1 a 5 como ele está se sentindo em relação à qualidade do sono, à fadiga, dor muscular, estresse e humor. Então, é realizada a soma dessas escalas, das respostas que ele der a cada escala dessa, e a pontuação máxima é 25, quando o bem-estar dele estiver todos no máximo. Temos também um questionário REST-Q, que ele é um questionário que vai avaliar a estresse e recuperação do atleta. Então, o atleta ele vai responder esse questionário de acordo com os últimos 3 dias e 3 noites dele. Então, toda pergunta que tiver no questionário, ele vai responder como ele estava se sentindo 3 dias e 3 noites anteriormente. Geralmente é utilizado a versão traduzida e validada para a população brasileira. Esse questionário ele tem 19 escalas, então tem 4 perguntas para cada escala, o que vai totalizar 77 questões para o atleta. Por isso que, por esses questionários serem mais longos, você não pode pré-determinar um tempo para o atleta responder. E para cada questão, o atleta ele vai responder de 0 a 6, onde 0 é nunca, 1 é pouquíssimas vezes, 2 poucas vezes, 3 metade das vezes, 4 muitas vezes, 5 muitíssimas vezes e 6 sempre. Por exemplo, aqui, eu me diverti nos últimos 3 dias e 3 noites. Como eu me diverti? Nunca, pouquíssimas vezes, e aí ele vai marcar alguma alternativa dessa. Temos também um questionário de overtrain, que o atleta ele vai responder conforme o último mês dele, o último mês de treinamento, e aí ele vai marcar de 0 a 3 as perguntas relacionadas ao último mês de treinamento desse atleta. E temos o perfil de estado de humor, que é o questionário POMS, que ele foi criado inicialmente para avaliar populações psiquiátricas. No entanto, ele ganhou um contexto esportivo a partir de um estudo que foi realizado em 1980, e a partir daí ele foi introduzido no contexto esportivo e é bem utilizado até hoje. Então, a versão utilizada é uma versão adaptada para o português brasileiro, validado para o português brasileiro, com 42 adjetivos. Tem alguns questionários com 42, outros com 65. E o atleta ele vai responder conforme a sua última semana, incluindo o dia que ele está respondendo o questionário. Esse questionário ele vai avaliar 6 dimensões do atleta, como tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e também confusão. Além disso, ele vai dar um score total, que é a perturbação total de humor, onde vai ser somada todas essas variáveis que são consideradas a variável ruim, vamos dizer assim. Tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão são todas somadas
e vai diminuir pelo vigor. Então, temos um valor de referência de 100. Quando o atleta ele apresenta valores acima de 100, ele pode estar sofrendo com alguma perturbação de humor, e abaixo de 100, o seu humor ele está ótimo. Então, qual a importância da monitoração? A monitoração ela é utilizada para evitar aqueles excessos de treinamento, verificar como é que o atleta ele está respondendo àquela carga de treino que está sendo imposta, também ver se a recuperação dele está sendo adequada para aquela carga de treino e controlar isso para evitar o overreaching ou o overtraining, o overreaching não funcional. E também para garantir a individualidade biológica do atleta. E também garantir a eficiência da proposta de treinamento efetuada. Ou seja, se eu aplico cargas menores que a capacidade do atleta, não vai gerar nenhum ganho adequado. Então, eu tenho que monitorar o atleta para saber se aquela carga ela está adequada ou se está abaixo daquilo que o atleta ele pode realizar. Cargas maiores que a capacidade do atleta vai gerar danos, e a não utilização de sobrecarga vai impedir a evolução do atleta, ou seja, se o atleta ele só faz aquele mesmo treinamento sempre, ele não vai ter evolução do desempenho. E as cargas excessivas, eles vão gerar danos no atleta. Então, é necessário que tenha sempre uma monitoração constante desse atleta para evitar isso tudo. As limitações de algumas variáveis, de alguns instrumentos, a necessidade do acompanhamento de um conjunto de variáveis, o custo das avaliações, que nós temos avaliações que precisam de equipamentos que são muito caros, e também o quantitativo de profissionais envolvidos. Com esses equipamentos, nós precisamos de alguém que faça interpretação de dados, que faça essa coleta, essa avaliação do atleta. Mas os benefícios é que a monitoração ela otimiza o treinamento, ela traz melhoria de desempenho para o atleta e também, consequentemente, ele vai evitar o excesso de treino, que é o overtraining. E também pode prevenir o abandono prematuro do esporte, advindos de repetidas lesões e baixo rendimento do atleta. E as implicações práticas, existe algum indicador universal para o diagnóstico do overtraining? Não, nós temos que utilizar um conjunto de ferramentas para que esse diagnóstico ele seja realizado. É possível controlar as cargas de treinamento a partir dos parâmetros apresentados hoje? Sim, nós temos um leque de ferramentas que foram apresentadas hoje, e o custo-benefício. Hoje foram apresentadas ferramentas que vão desde equipamentos que vão mais de R$100.000 até um questionário que uma impressão custa 10 centavos. Então, temos ferramentas que têm um custo-benefício bom, questionários, variabilidade da frequência cardíaca utilizando smartphone, saltos utilizando o smartphone também. Então, temos diversas ferramentas com custo-benefício ótimo. E obrigado. Essa foi a nossa aula. Professor? Muito bem. Reabias? Oi. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Tudo isso que você mostrou, isso aí é o trabalho que você vem desenvolvendo na pós-graduação, é isso? No doutorado? É isso. Certo. Me diz uma coisa, isso tudo que você mostrou, ele é válido para os dois tipos de aplicativo que você, no caso do aplicativo para smartphone, de monitoração da frequência cardíaca? Ele é válido tanto para os gratuitos como para os pagos?
Ou o que você mostrou é somente esse que foi validado por vocês? O que eu mostrei aqui foi o que nós validamos no laboratório. Mas tanto o gratuito quanto a versão paga, a única diferença é que eles liberam para você visualizar apenas algumas das variáveis, mas o aplicativo é o mesmo. Certo, E tem também um aplicativo que foi validado recentemente, que ele é gratuito também, o Elite HRV. certo. Esse de vocês que foi validado no laboratório, ele é pago ou ele é gratuito? Nós validamos a versão paga. Certo. Ele já está disponível? Já assim. Tem ele na Play Store. Ok, ok, muito obrigado. Né? Parabéns Rabi, pelo trabalho, viu? Obrigado. eu tenho uma dúvida também. Sim. O treinamento em relação a atletas, ele vai trazer adaptação no sistema simpático parasimpático que torna a variabilidade cardíaca mais difícil de usar? O atleta ele tende a ter uma maior atividade parasimpática e reduzida atividade simpática. Nós podemos ver que os atletas, isso podem ser visto na frequência cardíaca em repouso dos atletas, os atletas eles têm uma frequência cardíaca abaixo do que os indivíduos, vamos dizer, normais. Certo. E outra dúvida, vocês já encontraram alguém com overtraining durante esses testes? Eu não, mas o professor pode falar melhor sobre essa parte, que ele já está mais tempo na monitoração de atletas. Eu acredito que ele já tenha encontrado. Então, só aproveitar aqui, estão dando ok aqui, mas eu não vi ninguém pedindo a chamada. Mas aproveita que estão dando ok aqui, tá? Eu pedi a chamada, professor. Mas pedindo falando ou digitando? Não, pedi no chat e agora tem aberto o microfone, está esperando terminar de falar para eu solicitar para o pessoal. Sim, beleza. Só para não atrapalhar a fala do aluno. Não, tranquilo. Sempre que pedir nos dois, então tá pedido aí já, viu? Duas questões, né? O Reabias validou o aplicativo chamado CardioMood e a gente validou usando a versão completa. Mas a versão que não é paga, a versão que não é paga vai valer do mesmo jeito, que é o mesmo aplicativo, tá? Só que o que acontece é o seguinte, na versão não paga, você não acessa todas as variáveis. Entretanto, a variável mais importante está aberta lá no aplicativo gratuito. Isso. Tá? Porque, curiosamente, foi assim, ó, quando essa coisa de variabilidade da frequência cardíaca surgiu, era muito na área do contexto do doente, do hipertenso, do cardiopata, e achava-se, na época, que uma coisa que chama de variável no domínio da frequência seria a variável mais importante. Aí eles pegaram, bloquearam na versão gratuita a variável, o domínio da frequência, e liberaram o domínio do tempo. Só que o tempo foi mostrando o contrário, as pesquisas foram mostrando o contrário. Foram mostrando que as variáveis do domínio do tempo elas são mais confiáveis, embora ela só dê a variabilidade, só dê a atividade parasimpática, não dá o simpático. Entendeu? Ela só dá o simpático, o parasimpático, mas ela é bem mais confiável do que a variável do domínio do tempo, que dá simpático e parasimpático. Se você instalar e for comprar, se eu não me engano, está R$16, é bem barato. Mesmo que você não queira comprar, o que você tem ali já é bastante interessante, tá? A gente tem visto no trabalho do Reabias, no mestrado, que quando o atleta treina mais pesado, esse parasimpático diminui. A gente não vê o simpático, mas a gente vê uma sensibilidade no parasimpático para a carga de treino, ok? Sim, a outra pergunta é, encontrar atletas com variabilidade lá em cima? Já e bastante, viu? Só que o dado de eu ter encontrado é aquela coisa que não tem valor científico, né? Que já é a aplicação. O dado mais interessante é o dado do Reabias, quando o Reabias botou o atleta para treinar pesado durante uma semana e houve uma sensibilidade parasimpática, tá?
Agora, os dados de Reabias, eles estão em consonância com vários outros dados da literatura, que diz o seguinte, que não existe nenhuma ferramenta perfeita. Ou seja, toda ferramenta, desde aquela que tira sangue, coleta sangue, ela nunca é 100% para todo atleta. Então, por exemplo, eu tenho aí um atleta eu tenho 100 atletas com overtraining, eu vou ter 30 que não têm inflamação sistêmica. Eu vou ter 100 atletas com overtraining e eu vou ter 35 que não estão com dano muscular, com CK elevada. Da mesma maneira, eu vou ter atletas com overtraining e eu vou ter 40 atletas que não estão com atividade, com a variabilidade da frequência cardíaca aumentada. Então, a grande questão hoje em dia da variabilidade das ferramentas utilizadas para monitorar a carga de treino é porque nenhuma dessas ferramentas ela é 100% sensível para 100% dos atletas. Por isso que a premissa básica que existe hoje em dia, quando se vai fazer controle de carga de treino, é você usar várias variáveis ao mesmo tempo. Tá? Aí é nesse sentido que está a proposta do trabalho do Reabias. No mestrado, ele trabalhou somente com a variabilidade da frequência cardíaca, que eu quero fazer uma prática agora com vocês, tá? E no doutorado, ele está fazendo variabilidade da frequência cardíaca, mais pelo menos um questionário, mais um teste de desempenho físico do salto. Aí a gente vai pegar o conjunto de pelo menos 3 variáveis distintas, tá? Que é a variabilidade, mais o questionário, mais o salto, e talvez a qualidade de sono, e a gente vai pegar tudo isso e vai tentar usar as 4 variáveis para definir o nível de trabalho do atleta. Tá certo? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, aquilo que eu falei no começo, né? E estava conversando com o Reabias ainda hoje de manhã. Estou influenciado pela conversa do Reabias. Mesma coisa que eu venho pensando já ultimamente. Quando a gente propôs esse projeto, essa tese de doutorado, a gente achou que a gente ia estar na frente de todo mundo. Mas o que acontece aqui, entre a gente propor há 1 ano e meio atrás e hoje, já existe, vou mostrar para vocês aqui, né? Já existe como é? Control. Load control. Ó, já existe esse site aqui, tá? Que promete fazer controle de carga de treino, certo? Então, ele vai ver nível de lesão, risco de lesão, controle de carga de treino. Tá? Ó, isso aqui que eu sempre falei para vocês, né? O atleta sempre treina com cargas elevadas, elevando-se. Isso é o princípio da ondulação, né? Que as cargas de treino não devem ser retas, devem ser onduladas. Certo? Aí ele já trabalha com Atlético, com Goiás, com Paysandu. Estão entrando no futebol, coisa nova. Já tem esse que eu acho que eu mostrei para vocês um dia, que é Train Peak. Tá? Que é a proposta, só que essa aqui é aquele que funciona feito um Uber, porque tem para atletas e tem para os treinadores, tá? Eu estava também nos preços aqui, hoje com meninos, vi uma coisa interessante. Cadê os preços? Ele vai mostrando justamente isso, ó. Mesma coisa, o princípio da ondulação, tá vendo? As cargas de treino não são retas o tempo inteiro, você varia, tá? As cargas de treino, tá? Aí ele dá um score de fadiga e um score de desempenho. O quanto você está em forma, o quanto você está melhorando. Tá? Então, a ideia dele é dizendo assim, ó, está cansado, diminui. Ó, descansou, aumenta a carga de treino. Ou seja, hoje em dia, a gente não aumenta ou diminui a carga de treino mais no atleta, meio que ainda no olhômetro, não. Agora, a gente tem ferramentas, tá? Para fazer isso, ok? E, curiosamente, ó, quando você vem aqui, ó, cadê? Deixa eu botar aqui os preços. Até achando que para o professor é mais barato. Ó. Para atletas, ó, é $119 por ano. Tá? Ou $9,92 por mês, né? Para treinadores é bem mais caro. Eu achei interessante isso. Estava percebendo hoje de manhã. Ó. Para treinadores é $49 por mês, bem mais caro, né? E mais 99 só para começar.
A ideia que eles estão apostando é assim, né? É que vão ganhar muito dinheiro com os treinadores, tá? Para que os treinadores, tendo cadastrado, possam pegar os vários alunos. Ou seja, eles fizeram caro para o treinador e barato para o aluno. Barato para o atleta, que significa dizer isso? Muita gente vai se cadastrar. E quanto mais gente se cadastra, mais potencial eu tenho, mais gente eu tenho para me procurar. Já que ele descobre que não dá para treinar sozinho, né? A ideia desse negócio aqui é mostrar que você precisa de ajuda, uma vez que você vai ter diversos gráficos mostrando como treina. Mas tudo isso aqui é feito baseado em quê? É feito baseado nessa aula de Reabias de hoje. A questão é, eu ainda não parei para olhar detalhadamente o que cada um faz, tá? Qual variável que cada um faz, mas o fato é, os caras jogaram no mercado dessas coisas sem sequer mostrar primeiro que funciona. E a tese de Reabias é o contrário. Primeiro a gente vai validar, depois que validar, é que a gente vai propor comercialmente o produto. Mas vai propor um produto comercialmente validado e aquilo que a gente vê que funciona. O que vê que funciona, ótimo. O que não vê que funciona, nada feito. Entendeu? Tem outro também que é interessante pelo seguinte. A gente testou, deixa eu pegar aqui o outro aluno nosso, o Apolo, tá? Olha só. A gente faz um estudo com termografia, que é uma câmera fotográfica que mostra a temperatura da gente. Tá? Quando a gente fez o estudo de doutorado de um aluno nosso, com essa câmera aqui, ó, que custa R$43 mil, olha o que a câmera fez. Ó, termografia, mais o PCE, que é uma variável que marca inflamação, que Reabias falou. É um dos marcadores inflamatórios que Reabias falou. Primeiro, é um marcador inflamatório muito ruim, porque, na verdade, o marcador inflamatório ideal seriam as citocinas, que são diretos. Já o marcador inflamatório PCR é um marcador produzido pelo fígado quando a citocina está aumentada. Então, o que aqueles caras pegaram? Pegaram um marcador inflamatório que não é ideal, que qualquer gripezinha ele aumenta, tá? Uma câmera que custa R$43 mil, tá? Que um doutorado de um aluno chamado Valbério, trabalha com basquete aqui de uma pessoa, mostrou que a termografia não vale a pena, não dá nada com nada. E os caras estão cobrando R$5 mil por mês para fazer essa monitoração. Entendeu? Aos clubes. Então, você vê que os caras estão cobrando caro por algo que ainda não tem valor, uma validade científica. Então, enquanto que a gente está fazendo o quê? Primeiro valida e vai colocar no aplicativo só aquelas variáveis que deram certo. E, obviamente, que as que não forem dando certo, a gente vai trocando por outro, até achar um conjunto de ferramentas que sejam sensíveis às cargas de treino, às oscilações das cargas de treino. Beleza? Finalmente, eu queria que Reabias tivesse feito uma prática com o questionário. Tá? Deixa eu me achar aqui, que eu me perdi aqui na... achei. Então, a ideia seria fazer uma prática, tá? Mas aí o Reabias não fez. A ideia seria fazer um questionário, um POMES, por exemplo, qualquer outro. Eu gosto muito do POMES, tá? Porque ele dá umas informações muito interessantes, tem dado muito certo na prática, tá? E, porque, veja só, esse aplicativo aí, como esse último que mostrei, ele usa só termografia, eu não vi a fundo, tá? Mas pelo que eu vi, ele só usa termografia, um marcador de inflamação e um marcador sanguíneo de dano muscular. Tá? Enquanto que o Reabias vai fazer um marcador de desempenho, que é o mais importante, que é quando o atleta começa a ter problema com o overtraining, o desfecho principal é o desempenho, então ele vai ver se o desempenho vai cair, e por um teste muito rápido, que é o salto, tá? Já é muito usado hoje em dia na prática, atletas de alto nível trabalham muito com salto, toda segunda e sexta-feira, toda segunda e sábado, eles fazem saltos, para ver como é que está a semana, como é que foi a semana, se a semana foi mais pesada ou mais leve. Então, vamos dar um marcador de desempenho, um marcador que já está validado, e a gente já mostrou que ele tem alguma sensibilidade para a carga de treino, e um questionário que também tem sido considerado
os melhores instrumentos. Curiosamente, os instrumentos mais aceitos têm sido os questionários. Então, a gente está pegando 3 e vai testar cada um, tá certo? Aí eu vou fazer assim, eu vou clicar aqui em mim, ó, para que na minha tela, a minha tela fique grande. Quer dizer, eu queria que ficasse grande. Ficou, né? Porque eu vou mostrar para vocês como é que é o processo, tá? Para fazer a variabilidade da frequência cardíaca, ok? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Então, vocês vão ver aqui, ó, que eu estou espelhado aqui no meu celular, tá? Está aqui espelhado no meu celular. E eu vou abrir aqui um aplicativo. Esse aplicativo aqui, ó, que é o da variabilidade da frequência cardíaca, que foi validado por Reabias, tá? Lembrando que no doutorado de Reabias, a gente está criando o próprio aplicativo. A gente vai vender tudo junto. A gente vai vender o aplicativo, uma pecinha pequenininha, sem encaixa no tênis, para medir o salto, tá? E, na verdade, é uma pecinha... Na verdade, hoje a gente conversou que vai ficar um pouco diferente. Em vez de ser uma pecinha pequenininha, tamanho de um clipe, vai ser uma pecinha do tamanho de uma caixa de fósforo, mais ou menos, tá? Porque ele vai fazer as duas coisas. Ele vai medir a variabilidade da frequência cardíaca e vai medir o salto ao mesmo tempo. Então, uma única pecinha já mede variabilidade, já mede a altura do salto, provavelmente vai medir também a velocidade, se eu quiser fazer um teste de velocidade, com o meu atleta, tá? E vai ser tudo só. Então, a gente vende tudo ao mesmo tempo, tá bom? Mas é para futuro. Para agora, o que a gente tem aqui? Tem uma fita, vocês estão vendo aqui, a minha câmera, né? Está aqui de lado. Pronto. Vocês olha aqui para a minha imagem, a fita polar, que é uma fita Bluetooth, né? Essa aqui é a H10, tá? Agora a polar também vem da H7 ainda, tá? Eu vi no site um dia desse, eu achei que era bem mais barato, mas eu não lembro quanto, tá? E essa aqui tá coisa de perto de R$500, como alguém já falou aí, tá certo? Deixa eu ver o que está vindo aqui. Espera, que eu tinha conseguido conectar novamente, sumiu aqui. Deixa eu ver. Nossa, parece que ele tem um tempo limitado. Não, eu passei a tarde dele com ele outro dia ligado. Ele saiu aqui, peraí que na verdade, eu estou tentando... Estava tudo certinho aqui. Peraí, viu? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu espelhar de novo aqui, ver se ele caiu o espelhamento. Quando o Rabias falava, eu ajustei o espelhamento, mas ele saiu aqui. Ver se ele pega de volta. Eita. Eu, da outra vez, para fazer ele funcionar, eu tive que reiniciar o computador. Deixa eu tentar pelo USB. Eu estou tentando aqui pelo USB, que eu queria que vocês vissem a atividade do eletrocardiograma acontecendo. Se ele pega aqui. Acho que vai pegar aqui pelo USB. Então, essa fita aqui, ó, que vocês estão vendo cá, eu vou botar aqui no meu peito. Tá? Pronto, já pegou. Deixa eu botar aqui no meu peito. Aí eu vou mostrar para vocês em tempo real, tá? O aplicativo. Vai dar bem... Não vai dar o valor exato, porque eu vou estar conversando aqui, tá? Você tem que estar imóvel, parado, não pode nem cruzar as pernas, não pode respirar fundo demais, tá? É um monte de técnicas que tem. Então, aqui, eu estou abrindo o aplicativo, é o CardioMood, tá? Aí eu clico aqui em conectar. Ao clicar em conectar, ele vai procurar. Então, eu já achei aqui, ó, o aplicativo Polar, tá aqui, ó, Polar H10, tá? Pronto, ele já deu aqui. Aproveita, é porque ele dá até a bateria. Se quer saber como é que está a bateria do seu Polar, só é conectar nesse aplicativo, certo? Isso aqui é meu celular, está surgindo umas coisas aqui. Aí aqui é o seguinte, ó. Eu posso dar aqui e escolher quanto tempo eu quero fazer a medida, tá? Só que, como essa versão que eu estou usando do espelhador da tela não é paga, está coberta aqui por essa marquinha aqui, tá? Mas está 5 minutos, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, deu start, e ele vai começar a fazer o registro do eletrocardiograma. Tá? Esse valor não vai dar exato, porque eu estou conversando, e também que ele está com probleminha, tá?
talvez ele apareça aqui ou não. Uma das partes aqui rasgou. Aí tá, o contato tá meio... Se eu mexer muito aqui, ele perde o contato. Aí ele dá chama de artefato. O valor tá lá 70, 70, 70, de repente ele dá 200. Tá? Mas eu posso tirar esse artefato no final. Ó, já deu aqui, ó. Tá vendo? Já deu 183, já deu 200. É porque tá rasgado, tá? Eu já pedi outro. Estou só esperando chegar. Mas aí vocês vão ver, é bom tá, esse probleminha, porque vocês vão ver que a gente pode tirar esses artefatos aqui, tá bom? Então, ele está fazendo aqui o registro da frequência cardíaca, tá? Eu programei para 5 minutos, mas o importante é que seja pelo menos 2 minutos, tá? Para que ele dê um índice de estresse. O que é esse índice de estresse? O fabricante, o cara que quer vender o produto, ele não pode fazer uma coisa muito técnica, que as pessoas não entendem. Se as pessoas não entenderem, não compram. Então, eles têm que pegar esse negócio aqui e deixar muito simples, tá? Está muito bagunçado, não sei se é o que eu estou falando, porque está muito folgado aqui o negocinho, tá? Mas eu vou mostrar a essência aqui para vocês. Está muito doido aqui, ó. Isso aqui, nada disso aqui existe. Então, o que acontece? Ele tenta deixar as coisas fáceis para as pessoas, para o usuário final. Se só um profissional entender desse negócio, só o profissional vai comprar. Então, eles tentam deixar o negócio simples para que as pessoas entendam, tá? Isso aqui é o eletrocardiograma. Lembrando que aqui é um problema, tá? Porque a fita está rasgada. Aí ele tá, hora pega, hora não pega a frequência. Vou mexer aqui para ver se ele ajusta essa baguncinha aí que está dando. Tá? Aí, eu posso também vir aqui, ó, e clicar em Real Time. Quando é em Real Time, ele faz justamente aquilo que eu falei. Ele está dando aqui minha frequência cardíaca, ó, 64 batimentos no momento, tá? O tempo. E aqui, ó, é a diferença entre um intervalo e outro da frequência cardíaca. Então, um batimento e outro. 542 segundos, 1152, 1003, 961, tá? Então, ele está dando aqui, a cada intervalo, a cada onda R do meu eletrocardiograma, ele dá um tempo, tá? Aqui, ó. 830, tá? E aí ele vai, 1016, que é um segundo, né? 1016 milésimos, que é um segundo. 871. Aqui tô doido, porque está dando artefato, porque está quebrada, está rasgada aqui a fita. E vocês vão ver, aí, o que acontece? A partir de 2 minutos, ele fez isso aqui, ó. Para o leigo, isso é super simples, porque o leigo, o que ele fez? Ele pegou várias variáveis desse exame e transformou num ponteirinho que mostra a sua atividade nervosa simpática e parasimpática. O que acontece? Se der aqui, ó, entre 40 e 140, que é esse verde, é porque a sua atividade parasimpática e a simpática estão boas. Se der acima de 140, aí você está com excesso simpático ou ausência de parasimpático. Desculpa. Exatamente. O excesso simpático, tá? Ou baixo parasimpático. Que é o que acontece com a maioria dos atletas quando eles começam a entrar em overtraining. Só que existe também o chamado overtraining parasimpático. Ou seja, a maioria dos atletas, quando estão estressados, a maioria das pessoas, quando estão estressadas, elas estão com excesso de atividade nervosa simpática, porque o simpático é feito para situações de estresse. E o parasimpático é feito para situações de tranquilidade. Só que tem alguns poucos atletas que, quando tem overtraining, acontece o contrário. Eles, em vez de apresentarem uma excessiva atividade simpática, eles apresentam uma excessiva atividade parasimpática. Por isso que aqui nesse reloginho, ó, não vale aquela regra, quanto menor, melhor. Ou seja, menos do que 40 é porque você está com excesso de atividade parasimpática ou baixa atividade simpática. Aí você fica muito sonolento, muito fraco, tá? Muito indisposto por excesso de atividade parasimpática. Ok? Então, o ideal é que dê. Por esse algoritmo, eles criaram um algoritmo para deixar muito fácil para o leigo, tá? Para o leigo seria entre 40 e 140. Acima disso, necessariamente a pessoa está com algum problema. Curiosamente, o meu sempre está aqui, ó, entre 60 e 90. Aí eu tive uma febre de 2 dias, febre baixa, mas eu fiquei 10 dias com falta de apetite. Tá? E, curiosamente, nesse período, o meu chegou a 1000, que normalmente era 90, chegou a 1000, tá? Aqui não vou botar nada. Quando eu quero um registro meu mesmo,
que eu faço todo dia, eu faço uma vez por semana mais ou menos, uma vez a cada 15 dias, assim que eu acordo, aí eu boto meu nome aqui, ó. Quando é de um atleta, eu boto o nome do atleta. Como é uma aula aqui, eu estou falando, não vai valer, aí eu vou botar ok. Olha só. O que é que deu? É como se eu tivesse com um overtraining parasimpático, mas não foi isso. Ó. Foi esse monte de onda de artefato que deu, porque o aparelhinho aqui está quebrado, tá? Está rasgado. Eu tenho que comprar. Eu não tenho que comprar o aparelho de novo, tá? Deixa eu tirar aqui e mostrar a vocês. Ó. Ele é uma caixinha aqui, ó, que ele encaixa nessa fita verde, tá? Aí essa parte aqui tá íntegra, tá vendo? Ó, tá bonitinho, ó. Aqui. Só que essa parte aqui rasgou. Rasgou aqui, ó. Essa parte de trás aqui, ó, rasgou. Essa parte de plástico aqui. Dura um ano, mais ou menos, o meu, toda vez, tá? Aí eu preciso agora comprar, não o transmissor, que é essa caixinha. Eu vou comprar só a fita. A fita custa R$200. Completo é quase 500. E só a fita é 200. 190, na verdade, tá? Então eu vou ter que comprar essa fitinha, porque tá aqui, ó. O que acontece é o seguinte, se eu for correr, ele dá perfeito. Ele dá o tempo inteiro. Como vocês viram aqui na monitoração, ele sempre estava dando ali a frequência cardíaca certinha quando estava monitorando. Só que para a variabilidade, ele tem que ser muito mais sensível. Aí, como está emendado aqui, ó, aí para medir frequência cardíaca durante a corrida, ele dá certíssimo. Tá? Mas para medir a variabilidade, a falta do contato, exatamente aquilo que rasgou, eu colei aqui com o paradar, está dando esse monte de artefato. Tá? O que é que eu posso fazer? Professor, Oi, pois não. hoje os relógios já vêm com a medição no pulso. É confiável essa do pulso? Então, até onde eu sei, ninguém validou ainda a do pulso, tá? Mas o que eu sei é o seguinte, a Polar, quando eu entrei no site da Polar, o que é que ele diz? Quando ele pega esse meu relógio aqui, que é o M400, tá? Que já vem no pulso, tá? Ele diferente desse meu aqui, é uma versão à frente dele, ele não fala nada da variabilidade, tá? Mas quando eu pego aquela versão caríssima deles, que é R$3.000 para cima, aí ele fala, medida precisa de frequência cardíaca, inclusive para variabilidade. Então, pelo discurso da Polar, parece que não serve, depende da qualidade daquela luzinha que fica ali embaixo. Entendeu? Então, mas o fato é, até onde eu sei, não sei se Rabias sabe de algum, até onde eu sei, não tem nenhum ainda validado desse de pulso, tá? E também assim, ó, já tem gente propondo fazer aqui, ó, aquela aula prática de vocês, que é pelo dedo aqui. Eu tenho que pegar os dados de vocês, né? Acho que vai dar nem tempo de pegar, tem que pegar quarta-feira. Pelo dedo aqui, ó, botando o dedo aqui, tá? Mas eu acho que é o mesmo problema, tá? Essa medida, ela não é tão precisa, ela é precisa para a frequência cardíaca, porque ela faz uma média, mas ela não é precisa para medir o intervalo entre cada batimento, porque a cada batimento eu tenho que ter uma medida. Vocês viram bem aqui em cima, ó. Eu mostrei para vocês, né? Aqueles milissegundos. Ele tem que medir com precisão cada intervalo entre uma onda R e outra onda R. Então, talvez não funcione, tá? Então, vejam, naquela hora que eu estava medindo aqui, ao vivo, vou tentar mostrar de novo, tá? Quando eu estava... A frequência cardíaca que aparecia bem aqui, ó, estava perfeita. 64, 65, 70. Mas o intervalo não estava dando esses montes de artefatos aqui, ó, 200, ó. Chegou a 200, 180, 160, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso... Ó, eu vou passar aqui o mouse, ó. Estou passando aqui com o dedo, tá? E ele deu aqui o resultado. Esse resultado está muito louco, tá? O meu aqui, ó, dá na casa de 50, 60. E esse meu aqui dá na casa de 20, 30. E esse aqui dá 3%, 4%. Mas por que está dando tão alto? Porque como a frequência cardíaca estava indo lá em cima e depois voltando, ele está entendendo que eu estou com alta atividade parasimpática. Essa perda do sinal deu a impressão que estava com alta atividade parasimpática. Mas eu posso resolver isso. Eu posso fazer isso aqui, ó, remover artefatos. Cada vez que eu vou removendo, vocês vão ver que isso aqui vai diminuindo, ó. Esse 181 já diminuiu, vai diminuir aqui, ó. Cada vez que eu vou clicar aqui, ó. Ó, o que era 180, agora 150, 130 e 50. 170, 150, 130 e 50. Agora, 146, 113, 49. Então, eu vou tirando aqui até sumir. Aí vocês vão vendo aqui, ó, que aquelas ondas bem grandes, ó, estão sumindo tudinho, ó. O
que é que eu estou fazendo? Eu estou removendo os artefatos. Qualquer probleminha que deu na medida, até quando eu clico aqui, não muda mais. Ó. Quando estiver diminuindo aqui, eu vou tirando artefato. 138. Vou pegar só o primeiro. 136. 135. Quando estiver caindo aqui, 134. Porque tinha muitos artefatos. Parece que estabilizou. Tem o número de artefatos aí do lado. Aonde? Aí, ó. Lado direito. Tem Tem 6 seis ainda. artefatos ainda. Pronto. Poxa, ficou com 7 agora. Acho que quando tira um, ele consegue outro artefato. 6. Então, a ideia é tirando aqui os artefatos tudinho. 5. Tá? E vai caindo aqui, ó. Tá? Só que essa medida ficou muito louca. Ficou com muito artefato. Essa aqui, obviamente, eu não consideraria. Mas eu sei a causa claríssima disso, tá? É que está rasgado ele. Aí ele dá uma frequência cardíaca real, mas não dá variabilidade. Vou tirando aqui. Mesmo assim, deu valor muito alto. O meu não é isso de jeito nenhum, tá? O meu é bem menor. Parece que ele só tira, eu estou vendo aqui uma coisa interessante, parece que ele só tira os artefatos para cima. Ele não tira os artefatos para baixo, pelo que eu estou vendo aqui. Ó, ele tirou aqueles que estavam dando 1000, mas não tirou os para baixo. Não, mas aqui está certo. Aqui é o tempo. Como é o tempo? Quanto maior a frequência cardíaca, menor o tempo entre um batimento e outro, tá? Ele não tirou todos os artefatos, tá? Então, vamos lá. O que é que eu vou ler aqui desse programa? Eu vou abrir aqui um normal, tá? Normal. Isso aqui, ó. Então, o leigo pegou aqui, ó. O meu deu 60 e 70, eu acho. 100, 70, tá? Ainda tem um artefato aqui, ó, que eu não tirei, tá bom? Aí eu venho aqui agora e vou girar. Aqui, ó. Isso é bem o meu normal. Não, ainda tem artefato aqui também. É que isso é tudo medida nova. Deixa eu tirar os artefatos. É tudo medida nova. A medida nova está dando tudo errado por causa desses valores, tá? Mas aqui os valores... Isso aqui já vai dar bem mais próximo do que é o meu, tá? O meu normal é isso aqui na casa de 50, esse aqui na casa de 30, esse aqui abaixo de 10. Deixa eu ver se removendo todos os artefatos aqui vai dar certo. Eu tenho um certinho aqui, tá? Mas é bom trazer esse que tem um erro, porque vocês vão aprendendo possíveis erros que vão acontecer. Pronto, tá bem mais próximo da minha realidade. Menos isso aqui, ó, tá? O que é isso aqui, ó? Isso aqui, que é interessante entender, que é o seguinte. O que é a variabilidade da frequência cardíaca? É o seguinte. Se de um batimento para o outro está dando 1000 milissegundos, tá? No próximo batimento, se der, quanto mais variar, mais parasimpático eu tenho. Então, deu 1000 milissegundos de uma onda R para outra onda R. Aí, da segunda para a terceira, deu 900. Variou 100, variou bastante. Tá? Aí, da segunda para a terceira, foi de 900 para 930, variou pouquinho. Tá? Normalmente, o que acontece? Quando de uma onda R para outra onda R, a variação é mais que 50 milissegundos, aquele batimento foi governado por uma atividade nervosa parasimpática, predominantemente. E se for menos, é simpático. Então, deu 1000. O próximo deu 900. Então, aquilo ali, naquele momento, eu estava sendo governado parasimpaticamente. Aí, na próxima, deu 910. Então, eu estou governado simpaticamente. Tá? 920, continua simpaticamente. 910, simpaticamente. É sempre... Aí, 910. Agora, deu 960. Aí, deu uma diferença de 50. Pronto. Naquele momento, eu tinha um governo maior parasimpático. Tá? O fato é, quanto maior essa variabilidade, maior o parasimpático. Matematicamente, como é que eu meço uma variabilidade? É por aquilo chamado de desvio padrão, que eu espero que vocês já tenham pago estatística, já entendem. Então, o desvio padrão diz quanto que vai ter uma média, mas vai dizer quanto que os valores se distanciam da média. Quanto mais os valores individuais se distanciam da média, maior a atividade nervosa parasimpática. Por isso que isso aqui, ó, SD significa Standard Deviation, ou seja, desvio padrão em português. E esse RMSSD
É esse desvio padrão, feito uns cálculos por cima dele, para deixar mais real, tá? Então, o que esse SDNN está dizendo, e esse RMSSD, é quanto que os dados se distanciam da média, são longe da média. Quanto maior a distância, quanto mais distante da média, quanto maior o desvio padrão, maior a atividade nervosa parasimpática. Ok? Já isso aqui, ó, é quantos batimentos que de um para o outro deu um intervalo maior do que 50 milissegundos. Tipo, primeiro foi 900, o próximo foi 960, foi maior do que 50 milissegundos. Aí o próximo deu 960, 970, não deu mais do que 50 milissegundos. Aí deu 970 e agora deu 900, caiu mais do que 50. Então, isso aí é a quantidade de vezes em que cada batimento seu foi governado mais por uma atividade parasimpática do que por uma atividade simpática. Tá? Nesse exemplo aqui, ó, meu coração deu 124 batimentos durante essa medida. Tá? E em 19% desses 124 batimentos, a variação de um para outro foi maior do que 50 milissegundos, indicando atividade parasimpática. Tá? Então, o aplicativo, na versão gratuita, ele traz isso aqui, ó. Lado ruim, não traz nada do simpático, mas lado bom. O parasimpático é o que está sendo validado para acompanhar atletas e pessoas doentes. O simpático está aqui, ó. O simpático é isso aqui, ó. Esse LF aqui, ó, é a atividade elétrica de baixa frequência, e esse high frequency, já disse, né, é a atividade de alta frequência. O low frequency significa o simpático. O high frequency significa o parasimpático. O que importa muito é quando eu divido esse low frequency pelo high frequency, ou seja, o simpático é sempre maior do que o parasimpático, tá? Na maioria das vezes, tá? Mas o que importa é que quando eu divido simpático por parasimpático, não dê mais do que 2.0. Mais do que 2.0, eu estou com excesso de atividade simpática ou então baixa atividade parasimpática. Essa variável aqui seria ideal, né? Que ela está medindo tanto simpático como parasimpático. Mas o problema é que ela não tem ainda muito valor científico, porque nessa pizza aqui que vocês estão vendo aqui, ó, quase metade da pizza nem é low frequency, nem é simpático e nem é parasimpático. É alguma outra coisa que não se sabe exatamente ainda o que. Como não se sabe exatamente o que é isso aqui, a gente não consegue tirar o peso desse aqui, ó, só deles. Por isso que ele ainda não é considerado uma variável muito correlacionada com a saúde, nem muito correlacionada com o cansaço físico, tá? Provocado pelo esporte. Beleza? Então, no aplicativo que a gente está desenvolvendo, a gente quer fazer o quê? Uma coisa de bem baixo custo. Tá? A gente imagina que para a gente fazer, a gente não vai gastar mais do que R$200. Eu acho que não gasta mais do que R$200 para medir o salto, para medir a variabilidade e o questionário que já é de graça, né? Acontece que um tapetinho, um equipamento para medir salto, custa R$900. Tá? E para medir variabilidade, hoje você teria que investir R$500. Então, a gente vai gastar R$200, por exemplo, no máximo, eu acho, para montar cada um, entendeu? E o aplicativo já feito, e é provável que a gente vai vender o quê? Tudo por R$500. Então, R$500 vai substituir um equipamento que custa 9 mil e outro sistema que custa R$500. Então, com R$500 a gente faz tudo. 500, 300, sei lá, a gente vai ver ainda quanto é. A gente nem pensa ainda em comercialização, né? Por enquanto, a gente está querendo validar cientificamente a técnica, tá certo? Bom, então é isso. Tá? A prática. Seria bom fazer um questionário, mas eu dou uma ideia melhor, tá? Que é o seguinte. Eu criei já um questionário, né? Eu peguei um questionário que mede estado de fadiga e overtraining, na verdade, estado de humor. Acho que eu já mostrei isso para vocês, tenho uma sensação. Então, eu criei um questionário pelo qual a gente mede estado de humor, que mede a fadiga, né?
e no Excel. Então, eu fazia as perguntas atletas, e ele me respondia e dava um resultado, tá? Só que depois eu criei o formulário para fazer pelo Google Forms, pelo Google Formulários, tá? Então, já que o Reabias não fez aula prática, foi até bom que eu tivesse ideia interessante, né? Eu vou pedir para o Reabias criar um formulário Google, aí vocês vão responder o formulário, tá? Aí Reabias, no momento mais oportuno, vai pegar as respostas do formulário, jogar na planilha e calcular, tá? O resultado de vocês, tá certo? Aí é mais uma atividade a ser feita, tá? Para as notas, beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui. Fevereiro físico, fisiológico. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho esse questionário que mede o estado de humor de atletas. Eles respondem a 42 questões. Isso leva 5 a 10 minutos para ele responder. No final, o questionário dá isso aqui, ó. Dá o seu nível de tensão, quão deprimido você está, quão hostil você está, o seu vigor e a sua fadiga. Aí ele dá uma pontuação total de humor, que o ideal é que você queria abaixo de 100, tá? E dá uma coisa chamada escala de desajuste de treino. Essa escala aqui, o que ela diz? Ela diz se você está treinando demais ou descansando de menos, tá? Então, você consegue, com perguntas que o atleta responde, ter informações bem interessantes. Vou pegar aqui esse atleta, que ele deu 142. O que acontecia com ele? Ele estava muito cansado fisicamente, porque o normal é que o normal é dar isso aqui, ó. 17 para vigor e 7 para fadiga. Então, é melhor ainda isso aqui, ó. 24 de vigor e 0 de fadiga. Só que esse cara aqui, ó, ele deu 13 de vigor e 15 de fadiga. Então, a gente já viu que ele estava fisicamente muito cansado. Não bastasse isso, ó, ele estava com fortes sinais de tendência depressiva e muito tenso. Aí, o que acontece? Veja que eu tenho aqui, ó, 5 qualidades ruins e uma boa. Pensando em depressão, hostilidade, ruim. Vigor, é boa. Fadiga e confusão, que são ruins. Na verdade, o que tem que acontecer? Vigor sozinho tem que dar mais do que o resto tudinho junto. Tanto que ó, ele deu 4 de confusão, com mais 7, 11, né? Com mais 2, 13, não foi isso? E vigor sozinho ainda deu 4 a mais. Por isso que aqui, ó, deu 4 a menos, tá vendo? Se empatar aqui, ó, se vigor empatar com fadiga e confusão, dá 100. Ah, esse caso aqui, ó. Pega esse caso aqui, ó. Pode somar, ó. 4 mais 4, 8, com mais 4, 12, né? 12 com 9, 21. 21 mais 1, 22. Então, 22 das qualidades ruins com 22, ficou empate. Aí a gente faz um algoritmo matemático e dá 100. Então, 100 significa que vigor empatou com o resto. Menos de 100, nesse caso aqui, ó, vigor deu mais do que o resto. E mais de 100 é que vigor deu menos do que o resto. Então, eu consigo, por esse questionário, distinguir que o atleta está com problemas e ainda tento localizar. Por exemplo, pode acontecer, deixa eu pegar aqui um atleta, costumo dar uma esquisitão dele. Aqui, ó. Veja esse atleta aqui. Não, ele estava ruim também, ó. Esse atleta, o vigor dele, consigo diminuir? Aqui, ó. O vigor dele estava muito baixo. A fadiga dele nem estava alta. Estava 7, como esse aqui também, ó, que estava bem. Mas o problema dele não era a fadiga que estava alta, era o vigor que estava alto. Agora, olha a tensão dele, ó, lá em cima. A confusão dele. São questões psicológicas. Curiosamente, foi essa, eu não sei se foi exatamente a partir dessa análise que eu fiz com ele, porque eu faço todo mês. Mas foi a partir de uma dessas análises, talvez essa mesma, que eu fui conversar com ele, ele chorou um monte, uma mão chorando na minha frente. E foi a partir daqui, a seleção brasileira não tem um psicólogo. Mas foi a partir daqui que a gente disse, ó, a gente não tem um psicólogo, mas esse atleta precisa de um psicólogo. Porque o que estava bagunçando a questão dele não era cansaço exatamente. Tá? Era um desânimo, sem estar cansado fisicamente, provocado por questões pessoais e familiares. Então, a gente viu que esse atleta precisava de um acompanhamento psicológico. Tá? Qual é a desvantagem desse instrumento, que é o chamado POMS? É que ele é validado para a população de Portugal, e não do Brasil. E tem até umas palavrinhas meio esquisitas, tá? Como
Cadê? Deixa eu ver. Baralhar é confuso, tá? Tem algumas palavrinhas meio esquisitas nele, eu explico sempre para os atletas, tá bom? Mas a versão brasileira deles é o Brumes, mas o Brumes não dá essas coisas que eu falei aqui, ó. Não dá esse nível de tensão, depressão, hostilidade. Então, eu consigo até dizer que o atleta está com problema, mas eu não consigo localizar aonde está o problema. Entendeu? E sempre que eu tenho aplicado isso aqui, tanto em aulas quanto com atletas, esse negocinho aqui, ó, tem se mostrado muito útil. A gente consegue acessar mais o problema do atleta quando ele está dando essa pontuação aqui acima de 100. Beleza? Bom, já perdi a hora aqui, já são 12h08. Aí eu vou sugerir o seguinte, ó, que Rabias prepara um Google Formulários. Aí é chato o Google Formulário que tem que mandar por e-mail, né? De todo mundo, não é isso, Rabias? Eu acho que Talvez a gente consiga mandar pelo... Mandar um link. O link, ou então mandar pelo SIGA. O link pelo Coloca SIGA. como notícia no Siga. Pronto. Então, Rabias vai criar um formulário, tá? Vai botar no SIGA. Aí, quando a gente, na aula, perceber que está tudo certo, aí eu estabeleço um prazo para vocês responderem, tá bom? Esse instrumento. Quando responder, aí eu vou, aqui em aula, mostrar a vocês como é que eu posso pegar dali e rapidamente transportar para a planilha que já dá o resultado, ok? Aí a gente continua essa prática posteriormente, beleza? Bom, já passei muito tempo da hora de vocês, então por hoje é isso aí. Quarta-feira segue com as aulas de princípios científicos, tá certo? Segunda-feira eu pensei em dar aula, mas eu não tinha percebido que eu tinha botado uma agenda para segunda-feira, justamente por ser feriado, eu nem lembrava disso, tá? Então, eu queria dar aula, mas não vai dar mais, tá? Então, quarta-feira a gente segue com a nossa agenda, uma aula minha, tá? E na outra segunda-feira, o Éder vai dar uma aula de princípios científicos, ok? Para que os alunos, estagiários participem um pouquinho desse curso, beleza? Então, por hoje é isso e até lá. Tchau, até quarta-feira, viu? Valeu, Raiz, valeu, Jair, tchau a vocês. Ô, professor, mas segunda não é feriado?